A vida da verdadeira igreja é uma vida de dificuldades, a vida do verdadeiro fiel em Cristo é de dificuldades. Se você se julga cristão, católico, e você não tem dificuldade nenhuma, especialmente com as coisas da fé, então cuidado, você não está no caminho certo. O católico carrega a sua cruz e é perseguido pelo mundo. Pode ter certeza que dentro da sua casa, pode ter certeza que na comunidade que você vive, no seu bairro, no seu grupo de convivência nas redes sociais, até no seu trabalho, você será perseguido em razão da sua fé. Os bergolianos estão aí para nos perseguirem, os ateus também, inclusive as pessoas de outras denominações religiosas também. Cada vez nós seremos um número menor de pessoas, de católicos verdadeiros, é um número pequeno, o número de católicos bergolianos é grande, nós somos um número pequeno. E eles próprios então hão de nos perseguir se já não estão fazendo isso. Muita gente com certeza diz para você hoje, até debaixo do seu próprio teto, na sua casa, e você é fanático, louco, você realmente não entendeu nada, Jesus não é nada disso que você está falando. E, no entanto, você entendeu, e aí já começa a perseguição. Então, nós temos que entender o seguinte, nós seremos perseguidos como os santos e mártires foram. O Senhor foi perseguido, e ele disse justamente isso, não é o servo maior que o Senhor. Não podemos esperar mais facilidades e benesses, não podemos esperar nada, porque o Senhor não teve. O Senhor foi perseguido e nos mostrou que esse é do caminho da santificação. Mas também um caminho da modéstia, um caminho da humildade. Você vê que São Paulo procura não se gloriar de tudo que ele está passando. Ele diz uma coisa aqui muito importante, de nada me gloriarei senão das minhas fraquezas. Se eu quiser me gloriar, não serei insensato, porque direi a verdade. Contudo, me abstenho disso, para que ninguém julgue de mim mais do que vê em mim ou ouve de mim. Então a pessoa tem que fazer um julgamento de você, não daquilo que você fala, eu já passei por isso, por amor a Cristo, eu já passei por... Não, isso não interessa, isso interessa só para Deus que vê o seu sofrimento, o mesmo que você oferece ao Senhor. Se a gente começa a se gloriar das coisas que a gente passa, das tentações que a gente consegue vencer, tudo com a ajuda de Deus, então a gente já está se mostrando. Não é isso. É preciso mostrar a nossa fé nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas palavras, dar testemunha de Deus dessas duas formas. Não só nas ações, mas também nas palavras, falando de Deus. Muitas vezes a gente está conversando aí no mundo, conversando com as pessoas, a gente fala de Covid, né? Fala da política, fala até da vida dos outros, mas não fala de Deus. E o mundo precisa desesperadamente de Deus, é de Deus que nós temos que dar o testemunho também pelas nossas palavras, consolar os aflitos, consolar aquelas pessoas que estão assim sem esperança, mostrar para elas o caminho, e o caminho está em Cristo Jesus. Só Ele é caminho, verdade e vida. Então não há do que a gente se gloriar. Ao contrário, quando você sofre, ofereça a Deus o sofrimento. Sim, você pode pedir, estou com essa doença, queria sarar, Senhor, para poder servir mais ao Senhor, mas não se impaciente se essa cura demora. Não se impaciente, ofereça a Deus. Quando você faz isso, você transforma toda a tentação do diabo em cima de você na derrota dele próprio. Pois ele vai lá e tenta você para você se impacientar com Deus, esbravejar contra o céu, e você vai e oferece seu sofrimento a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Você acabou de tirar a vitória dele, certo? Ele estava pensando que ia te tentar. Você vai ver que diminui a tentação quando você faz isso também. Então, para finalizar, queria aqui lembrar, esse trecho é muito importante. E São Paulo pediu por 3 vezes que afastasse dele justamente esse aguilhão, que era um enviado de Satanás que esbofeteava. Resposta de Deus: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder triunfa. A nós nos basta a graça de Deus, saber que Deus está conosco, vamos confiar nele. Todo o sofrimento que São Paulo passou aqui também foi para a conversão dele, para a santificação dele. Ele que perseguia justamente os católicos, ele que viu Jesus a caminho de Damasco, se converteu, mas tudo bem, conversão é a primeira parte para nós. Gente, depois vem o sofrimento para nos lapidar, para nos purificar. Nós somos barro na mão do oleiro. Sem o oleiro nos moldar, nós não somos nada, continuamos sendo barro que vai ser jogado no inferno. Então, paciência com as suas fraquezas, porque o Senhor, na nossa fraqueza, nos faz forte para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
nós precisamos conhecer mais a verdadeira igreja. Para isso, nada melhor do que estudar os catecismos. Mas não esse catecismo amarelo, que muita gente tem aí na prateleira, porque ele é enroscado, meio dúbio, não. Eu trago para você hoje, da livraria do professor Emílio, 3 sugestões fora de série. E olha, uma completa a outra, viu? O Didaquê é a doutrina dos 12 apóstolos. Aqui é o início do cristianismo. Lá atrás, o que os apóstolos ensinavam para as pessoas, né, que estavam sempre ouvindo o testemunho deles a respeito de Jesus. Essa aqui é outra preciosidade, é o Catecismo Maior de São Pio X. É um livro em forma de pergunta e resposta fora de série. Ele tem a pergunta a respeito da nossa doutrina, da nossa fé, e depois tem a resposta na frente, que é simples de entender. Você lê esse livro aqui assim fácil e vai poder consultar sobre os temas mais variados. Toda vez que você quiser, tiver alguma dúvida, tiver que debater com alguém ou ensinar para alguém a nossa fé. Por último, mas não menos importante, nós temos o famoso Catecismo Romano, que é lá do Concílio de Trento. Esse catecismo aqui, o professor Emiliano estava comentando hoje, que assim, o padre, ao invés de fazer seminário, os garotos que são seminaristas, deviam estudar esse livro aqui. Só isso já era suficiente para eles saberem tudo que a nossa igreja ensinou durante esses 2000 anos. Está aqui. É fora de série. Esse aqui é um catecismo que, na origem, ele foi escrito para os padres, para eles poderem estudar. Então, é fora de série, porque assim, ele diz para você sobre a verdade da nossa fé, mas explica por quê. Então, por isso que ele é grossinho assim. Você vai lendo aos poucos, olha, a gente já tem até marcadores aqui de estudo. Então, você vai fazendo isso aos poucos e você vai entender melhor. E tem um índice também para você localizar as suas dúvidas e conseguir resolver. Olha, são catecismos fora de série. Nós temos lá, entra na nossa livraria enquanto ainda tem, porque são livros clássicos da nossa fé. É www.livrariadoprofessoremilio.com.br. Com esses catecismos em mãos, você vai saber o que realmente é preciso sobre o catecismo da Igreja Católica e sobre a nossa fé. Paz e bem.